Shimptopia é a mais nova animação indie a conseguir um sucesso online, mas provavelmente não pelos motivos que os criadores queriam. Normalmente eu costumo ser fortemente contra hatear piloto de animações independentes. Isso não significa que você não pode falar de algo que você não gosta respeitosamente, afinal é assim que os criadores conseguem melhorar no fim do dia, mas gastar horas do seu tempo para atacar pessoalmente um show procurando pelo em ovo é algo que me dá muita preguiça. O problema é que Shimptopia fez exatamente isso. No fim da semana passada, algumas contas de animações famosas no Twitter começaram a divulgar uma suposta nova animação indie, mas o teaser de divulgação da série era um pouco diferente. Another one of these. And we love to reference video games. Mario Brothers. Okay. Mega Man. A Street Fighter. Whoa! Oh God! Trust me, you would not have wanted to watch that pilot anyway. Se você não pegou, esse é Gobbles, um dos protagonistas do mais novo desenho lançado pela Glitch chamado Gameoverso, e meus amigos, parece que alguém está sentindo inveja. O que acontece aqui é que Gameoverso fez um sucesso absurdo, mas esse sucesso não veio de repente. Na verdade, toda a história do criador Rubber Ross com esse projeto é muito admiradora, porque Ross teve a ideia de criar o seu desenho em meados de 2010, e foi levemente polindo seu projeto aos poucos até levar em grandes estúdios e mesmo assim ser recusado após todo esse tempo. E mesmo assim, Ross não desistiu e continuou até ser finalmente aceito pela Glitch em 2026. Isso foram grandes 16 anos de espera, diversas noites sem dormir, ansiedade gerada pelos não recebidos e acima de tudo uma culpa caindo por ele por achar que seu projeto não era bom o suficiente. A reação de Shimptopia vendo isso foi literalmente basear toda a divulgação do desenho deles em atacar a série de Gameoverso sem motivo aparente. No Twitter eu vi algumas pessoas tentando apontar que, calma, é ok fazer esse tipo de humor, diversos desenhos já fizeram isso no passado e isso nunca foi ruim. Shimptopia não fez nada de errado. E embora realmente seja verdade que alguns ataques entre shows já aconteceram no passado, dizer que todos esses ataques foram feitos com o mesmo intuito é muito ignorante. O que realmente acontecia é que quando desenhos de comédia criticavam outras obras, você conseguia notar que primeiro eles não criticavam uma animação independente que literalmente lançou apenas um episódio, e que em segundo, sempre há algum respeito pelos outros produtores. Eles não fazem críticas pessoais ou falam como outro desenho é ruim de uma maneira tão direta, e quando há alguma crítica a outro desenho, a crítica não é esse desenho é ruim porque sim. Um ótimo exemplo disso é a própria piada que Shimptopia tentou copiar para fazer o seu trailer. Inclusive, créditos totais para esse cara do Twitter que foi por onde eu fiquei sabendo essa história, mas essa é uma piada de Scree Skiroo, um mascote da década de 40 que queria fazer uma piada com a Disney. Mas ao invés de colocar o próprio Mickey Mouse mal desenhado e encher ele de socos, Tech Zev, criador desse curta, fez algo muito mais interessante, criando um personagem que se parece com um personagem da Disney, fazendo ele agir como um personagem da Disney, mas na hora que a história vai virar algo mais Disney, o esquilo bizonho enche ele de socos para mostrar o contraste nas duas histórias. Skiroo era um personagem que agia de uma maneira oposta à Disney. A propaganda não vem com o objetivo de desmoralizar quem trabalha na empresa rival ou dizer que a Disney é ruim e Skiroo é bom. Na real, a piada vem justamente para mostrar a diferença nos dois tipos de público, e falar que enquanto a Disney podia se preocupar em agradar todo mundo, Tech seria bem mais direta em agradar o seu público específico, e não teria medo de mostrar esse tipo de violência que era mais incomum na época. Mas o desenho que ele criou era um estilo tão oposto à Disney, que tirar sarro da empresa dessa forma faria uma piada muito engraçada. Shimptopia, por outro lado, não faz nada disso. Ele desenha Gobbles porcamente para mostrar o desgosto da série e pega uma característica própria e única da história de Gameoverse, mas fala que isso faz o desenho ser horrível, o que é péssimo. Vamos levar em consideração que a maioria das pessoas que ficou sabendo do show não ficou vasculhando o Kickstarter para saber sobre o que é a série. Então a primeira experiência que eles tiveram com essa animação foi ver Shimptopia baseando todo seu material de divulgação em falar mal de uma animação de sucesso que o espectador pode gostar. Isso tudo sem mostrar um único motivo para eu gostar de Shimptopia, o que faz todo mundo pegar desgosto por essa série. Parece que eles chegaram em mim e falaram isso aqui: ei, você gosta de Gameoverse? Gameoverse não? Ai, que bom, a gente também não gosta, então assista o nosso desenho feito por pessoas que compartilham a mesma opinião que você. Sério? O que eles esperavam que a gente fosse pensar assistindo isso? Que a gente gostasse do show deles? Foi mal, mas hoje não. De qualquer forma, eu sou uma pessoa que gosta de dar segundas chances para as pessoas, onde até mesmo onde elas erram, eu gosto de ir a fundo para saber se a pessoa errou por burrice, ignorância ou apenas por ser uma má pessoa. E olhando um pouco do passado dos criadores de Shimptopia, a resposta ficou mais óbvia do que eu tinha imaginado. Kickstarter costuma ser um site curioso, onde ou algo extremamente ruim acaba saindo, ou algo extremamente bom acaba saindo. E quando você olha o caso desse desenho, você percebe que as coisas começam a ficar claras. Eu posso começar falando das metas ridículas que eles estão colocando para atingir. Se você não sabe, animações indies para buscar um financiamento costumam colocar metas para serem
serem atingidas e uma premiação quando essa meta é desbloqueada. Isso faz muitas pessoas se incentivarem ainda mais, porque afinal é bem mais chamativo você doar uma quantia quando se está perto de atingir um objetivo. Só que as metas de Steamtopia são uma das coisas mais confusas que eu já vi. Eu vi pessoas falando que $500 mil para financiar 4 episódios é um absurdo, e mesmo que sejam 4 episódios dessa qualidade, a animação é algo caro, e olhando para outros projetos, isso até que é um valor bem dentro do padrão. O que me incomodou foi o jeito que eles montaram essas metas, porque o episódio 2 custa 50 mil, enquanto o episódio 4 custa 500, porque existe uma meta de 100 mil para vender mini status dos personagens. Isso não deveria estar nos prêmios para as doações? O episódio 1 já está fundado por eles, e acima de tudo, por que são tão poucos objetivos para serem atingidos? Eu realmente fiquei confuso, então decidi ir atrás de fazer uma pesquisa, e como eu estava imaginando, parece que eles tiveram preguiça em pensar em outras recompensas. Olhem a diferença desse Kickstarter para o Kickstarter bem planejado de Claro The Below. Mesmo os dois shows mirando no mesmo preço teto para ser fundado, Matt encheu seu Kickstarter de mini recompensas para cada meta que o desenho poderia atingir. Isso faz as pessoas serem bem mais atraídas para doar o seu dinheiro. Eu até entendo você dizer que doações são algo opcional e não tem nada de criminoso nas metas de Steamtopia, mas se por acaso eu tivesse o dinheiro, me pareceria tão mais atrativo doar para uma outra animação indie que tivesse recompensas mais bem definidas. Pera, Cartinho do Futuro aqui, eu tava preparado para lançar o vídeo desse jeito, mas o criador do show acabou de soltar um pronunciamento do assunto e eu acho válido falar aqui. Basicamente, eles revisaram todas as metas e recompensas para o Kickstarter para algo bem mais realista e, no geral, bem melhor. Mas o que me chamou a atenção é que eles diminuíram as metas de 4 episódios de $500 mil para 4 episódios por $40 mil, e eu garanto pra vocês, é impossível que $40 mil pague 4 episódios diferentes, nem que esses episódios sejam de 11 minutos. Isso são $10 mil por episódio, e considerando que um episódio de uma grande série leva pelo menos 9 meses pra ser feito, $10 mil não paga nem o salário de um único animador nesse período, quanto mais os custos de dublagem, música, efeitos sonoros, marketing e qualquer outro custo que uma animação pode ter. Então, ou a divulgação desse desenho foi tão desastrosa que eles vão tentar conseguir o mínimo de dinheiro de qualquer forma, ou eles não têm a menor ideia de quanto custa para se fazer uma animação. Aliás, aproveitando essa pausa, se inscreve no canal, aqui tem muito conteúdo de legal de desenho toda semana. Entra no meu servidor do Discord, você não vai se arrepender e é só entrar no primeiro link dos comentários fixados para conhecer muita gente legal. E no mais, podem seguir com o vídeo. E mesmo assim, como se isso não fosse suficiente, o Kickstarter deles é só ladeira abaixo. Olha, quando você critica um show por falta de criatividade, o mínimo que eu espero é que o seu desenho seja incrível. Mas quando eu vi que a coisa inspiradora que o show dele jura ser, na verdade é uma série adulta episódica de 3 jovens que não ligam para a vida tentando se virar por aí, eu realmente me senti ofendido. As coisas ficam piores ainda quando você olha o estilo de arte dessa série. Olha esse design de personagem principal. Esse é o típico design que você espera de um personagem aleatório que fica no meio de uma multidão para preencher o espaço. Todos os designs dos outros personagens são assim. Não tem nada de inspirador ou diferente que te gere interesse em conhecer esse personagem em primeiro lugar. Esse é realmente o show que está tentando criticar Gameoverso por falta de originalidade. Uma série adulta que se diz inspirada em South Park. O mais engraçado é que eles falam de um jeito tão orgulhosos, falando que eles sentem falta de animações indies episódicas, o que é uma mentira se você procurar animações independentes diferentes das animações da Glitch. Aliás, o nome da série Steamtopia vem por causa do dono do apartamento dele, chamado Chimp, uma abreviação de chimpanzé para um homem de características espanholas que tem uma cauda de macaco e aparece na imagem de divulgação da série comendo uma banana. Meu Deus, como ninguém percebeu o problema nisso aqui? O resultado de todas essas decisões de divulgação e o Kickstarter horrível foi que o show serviu de um dos maiores sacos de pancadas desse ano, fazendo o criador do show fazer um vídeo de desculpas pelo ocorrido, mas eu não diria que ele aprendeu a lição muito bem. Hey guys, sorry for all the fuss I caused. Ow! Let me make it clear. I have no hate for Gameoverse or the Glitch crew. I love animation and especially indie work. São quase 40 segundos inteiros do protagonista do desenho recebendo chicotadas, e embora isso fosse o que dava vontade de fazer, isso obviamente não é uma boa retratação. Várias pessoas estavam bravas com o desenho por atacar um outro desenho totalmente de graça, e a resposta dos criadores de Steamtopia pra isso foi fazer um vídeo que parece muito um sarcasmo. Você não consegue sentir que alguém ali se arrependeu do que fez, na verdade parece que eles só estão tirando sarro com a situação. Isso é pior ainda quando tem várias pessoas te acusando de racismo pelo design de um personagem. O criador seguiu com uma nota que honestamente teria sido
sido bem mais efetiva se ele só não tivesse postado outro vídeo junto. Segundo o Rob, ele não queria atacar o show, apenas queria promover uma briga saudável entre os dois desenhos, o que na verdade é muito contraditório, porque eu não vejo nada de saudável no vídeo que ele fez. Segundo ele tomou inspirações por comerciais da Cartoon atacando a Nickelodeon e vice-versa, mas novamente, até nesses comerciais, algum sentido existia, porque em todos eles a Cartoon e a Nick davam um motivo para você assistir o canal correspondente ao invés de apenas atacar a rival. No lendário dia que a Cartoon colocou um comercial dentro da Nickelodeon, por exemplo, lá os personagens da Cartoon passam um comercial inteiro dizendo para o espectador assistir a Cartoon Network, porque o canal da Cartoon era supostamente melhor, não um comercial inteiro dizendo como a Nickelodeon era ruim, que é o que o Rob fez ali. E sabe qual é a coisa mais bizarra em toda essa situação? Antes de mais nada, eu quero dar os créditos disso para o Cartoonish, foi através dele que eu fiquei sabendo de tantas coisas desse caso, mas enfim, foi depois dessa polêmica que as pessoas começaram a ir atrás do portfólio de Rob, e vasculhando pelo perfil dele, eles descobriram que Rob era o principal designer de um político famoso de extrema direita dos Estados Unidos. E sabe, por mais que eu goste de evitar falar de qualquer assunto político no meu canal, eu sou obrigado a comentar desse caso específico. Esse cara tem muitos problemas envolvendo opiniões racistas e misóginas que são só criminosas. Tudo sobre ele é tão controverso, e isso só torna toda a representação do Shimp algo muito mais conveniente, muito menos um erro bobo. O resultado de tudo isso então foi o desenho receber mais ataque ainda, estragando qualquer chance que ele poderia ter de ser financiado em primeiro lugar. E por uma das poucas vezes nesse canal, eu tenho que dizer que Shimptopies está merecendo esse cancelamento. Mesmo tentando excluir toda a polêmica do Shimp, os 3 produtores do show foram muito burros em fazer toda essa campanha de marketing e essa tentativa de desculpas. Atacar uma outra animação independente dessa forma é algo muito desrespeitoso, ainda mais considerando o quão pouco o show tinha para apresentar em primeiro lugar. O mais cômico de tudo isso é que esse mesmo Rob que estava atacando o Gameoverso, no passado fez toda uma campanha para tentar conhecer Ross, o criador do show, antes dele criar o desenho, o que leva mais ainda à minha teoria que ele teve alguma inveja. Fora isso, eu acho que todos nós podemos tomar uma lição desse caso, onde você nunca deve atacar uma animação indie apenas para fazer a divulgação do seu desenho. Isso é um golpe extremamente baixo e sujo e vocês viram as consequências que isso gera. No mais, eu acho que era isso que eu tinha para dizer no vídeo de hoje, então muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!